Os signos zodiacais nas diversas culturas são diferentes das tribos celestiais de Israel, mas conseguimos perceber alguns que se repetem e estão ligados principalmente aos 4 seres viventes, signo de touro, inclusive, no signo grego. A leão, a águia seria o equivalente a escorpião, que inclusive um dos símbolos antigos da tribo de Dan, que era o líder do quadrante norte, era uma águia. Mas com o tempo ficou conectada a uma serpente, porque foi uma tribo que se desviou, né? Então ficou conectada com uma serpente e com uma das profecias de Jacó ligada à tribo de Dan. Depois eu até vou fazer uma leitura sobre isso. E a outra, Aquário, ligada a Efraim, né? A face de homem, tá? Ao signo de Aquário, onde às vezes era mostrado uma espécie de homem jogando água, tá? Só que todos esses signos, eles têm mitologias, e tem mitologias até sinistras, e que as pessoas nem sabem, né? Eu vou aqui compartilhar aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Eu coloquei aqui, para que vocês observem, Israel, tá? As tribos, os símbolos de cada tribo. Tá? No caso, Simeão, o símbolo era uma torre ou uma cidade. Ruben, mandrágoras. Às vezes era também colocado uma palmeira. Tá? Zebulon, navios. Issacar, o jumento selvagem. Também o sol e a lua. Tá? Judá, leão. Naftali, uma corça. Asser, a oliveira, um ramo de trigo. Dan, né? No caso eu não vou falar de Levi, porque Levi é o símbolo, é um tabernáculo, tá? Mas Dan era uma águia ou serpente, que eu acabei de mencionar. Benjamim, um lobo. Manassés, um touro. Efraim, era um tipo de árvore frutífera. Gade, tenda, ou símbolo de riquezas. Tá? Quando a gente observa os signos gregos, Áries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, né? Ligado ao serpentário também, tá? A 13ª tribo. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. A gente vê que tem alguns símbolos que eles não vão bater, porque é uma mitologia, uma outra coisa, tá? Tem diferenças. No Egito, existia um tipo de equivalente, tá? Ainda que eles tenham uma forma diferente de fazer contagem, de como os signos eles se aplicavam, tá? Eles têm uma questão lá que de tal dia, de tal semana até tal semana, tal signo. Eles tinham uma maneira diferente, tá? Mas existe um equivalente para cada época. Então, Set, ligado a Áries, a deusa Bastet, sempre os deuses deles, tá? Bastet, Horus, Anubis, Amun, Kepri, Maat, Osíris, Ra, né? Sekhmet, Thoth e Hathor. Né? Todos esses deuses aqui, inclusive, foram humilhados nas pragas do Egito. Nos nativos da América do Norte, eles têm, e eu estava fazendo a pesquisa qual é a época do ano, e eu coloquei aqui em sequência certinho para vocês. E é interessante que eu coloquei alguns asteriscos aqui, para que vocês observem algo que eu percebi como padrão. Ruben, a época de Ruben, sempre está ligado, geralmente, em alguns desses signos, desses padrões, dessas culturas, com a figura de boi. Para os chineses, eles também têm um tipo de contagem um pouco diferente, tá, pessoal? Mas estou colocando aqui na sequência que eles usam, você consegue notar esse tipo de padrão. Os celtas, na mesma época, que seria de Ruben, eles têm um boi como símbolo deles, como signo. Tá? Interessante, né? Já os nativos da América do Norte é um castor. Né? Mas a gente consegue notar alguns padrões, por isso que eu coloquei aqui um asterisco, e alguns tipos de animais nessas culturas. Os nativos têm o falcão, castor, veado, pica-pau, salmão, o urso, corvo, a cobra, coruja, o ganso, a lontra e o lobo. Os chineses têm o rato, o boi, o tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Sempre são uma espécie de seres viventes, né? Animais, né? Por quê? Lembra que eu já comentei com vocês que as hierarquias celestiais, elas sempre possuíam, digamos assim, pets, né? Seres também que Deus ele exercia e dava poder a eles para que eles tivessem comando e domínio sobre certos tipos de seres viventes. Então tinham aqueles que eles tinham alguma coisa que identificava, tanto com a personalidade desses animais, né, como algum tipo de transformação, algo do tipo. Lá na Glória deve ter muitos tipos de qual a gente nem tem ideia, mas tem aqueles que são parecidos, né, leões, cavalos e coisas do tipo, devem aludir muito a seres que existem lá. Tá? Aliás, todos os animais aqui devem aludir num geral, tá? Animais e plantas.
A gente consegue também notar nos celtas alguns animais que eles têm algum padrão que estão ligados às tribos de Israel. Por exemplo, temos aqui cobra, boi, cavalo marinho, carriça, cavalo. Carriça é um pássaro, tá, pessoal? Um passarinho. Salmão, cisne, borboleta, lobo, falcão, veado e gato. Agora notem aqui, porque se eu coloquei um pouco aqui de alguns asteriscos, notem que nos signos gregos nós temos touro, leão, escorpião, serpente. A gente consegue notar alguns paralelos, de certa maneira, com alguns dos símbolos das tribos aqui de Israel. Dos nativos da América do Norte, você vê que o veado, que está ligado à corça, por exemplo, de Naphtali, claro que está em outra época do ano ali, mas você consegue ver que tem alguns animais que ainda participam sempre como padrão. A cobra também, e o lobo, ligado a, por exemplo, Benjamim, tinha um símbolo de lobo. Né? Os chineses têm o dragão e a cobra, o boi, o cavalo. O cavalo por quê, Samuel? Tem a ver com o jumento, né? Tá? O jumento de Issacar, que é um equino, né? Tem até a própria figura do carneiro, que a gente poderia meio que colocar aqui ligado à figura de Cristo, do cordeiro, etc. Né? O carneiro é um cordeiro novo, tá, pessoal? Os celtas, você consegue ver os padrões de cobra, boi, cavalo, né? Lobo e veado. Né? Então tem alguns tipos de padrões que você consegue notar. Tá? Muitas vezes pode não ser na mesma época, mas que foram permanecendo. Só que foram sendo alterados ao longo das culturas. Tá? Culturas mais antigas, claro, o Egito. Você vê, deles eram deuses, né? Aí depois você pode pegar os chineses, uma cultura muito antiga. Aí você pode ir para os gregos. Aí você pode ir para os celtas, depois para os nativos da América do Norte. Então, alguns tipos de padrões. Há mais culturas, tá? Onde tem diversas questões zodiacais que eles ficam entendendo. De onde surgiu essa questão de astrologia? Por que eles entendiam isso? Uma coisa é certa. Todos eles compreendiam algo que os hebreus também compreenderam, só que isso saiu, né, do entendimento. Hoje os cristãos não sabem disso e até rejeitam e demonizam, acabam não entendendo nem do que falam, mas que nós, como seres, fomos distribuídos numa espécie de peça, de ferramenta celestial, que é o chamado firmamento. E nessa distribuição, como uma espécie de catraca, nós caímos aqui como sementes, digamos assim, vamos nascendo em cada época do ano. Assim esses povos entendiam, exatamente como os judeus também entendiam, eles chamam de Guf, né? Que seria essa câmara das almas, do nosso ser, do qual ele vem a nascer aqui. E através de corpos celestiais, que nós chamamos de planetas, etc., ou seja, regidos por anjos, entidades, nós chegamos aqui a este mundo físico e adentramos. Isso não é paganismo, mas o paganismo se apropriou disso. Quando o paganismo se apropriou disso, a gente pode ter alguns detalhes no livro de Enoque, eu não peguei aqui separado para fazer a leitura disso, mas no livro de Enoque ele menciona que os anjos eles começaram a ensinar as pessoas sobre essa questão que Deus que formulou, que Deus fez. Só que mediante a esse entendimento de saber sobre as personalidades dos seres e etc., eles começaram a querer mostrar para as pessoas que elas poderiam, digamos assim, manipular coisas do futuro e algo do tipo. Né? Por quê? Porque os corpos celestes, eles emitem vibrações. Cada dia, tanto Sol, Lua e os corpos celestes que a gente chama de planetas, que são regidos por entidades, por anjos, eles emitem certos tipos de vibrações e cada dia possui um tipo de tendência frequencial. Há dias que nós podemos dizer que seriam mais pesados, mais leves, dias que nós podemos receber mais as coisas de Deus, porque os portais celestiais estão abertos, é verdade. O Shabat, que na verdade é um Shabat lunisolar, correto? Ele está ligado a fases da Lua, e conforme tem esses alinhamentos, esses corpos, existem dias que nós podemos chamar de mais favoráveis ou não. Só que Deus ele não queria que você ficasse, e não quer que você fique, olhando para essa questão. E falando, deixa eu ver meu dia, deixa eu ver o alinhamento com isso. E aí entram até coisas que nem existem, como deixa eu vestir uma cor aqui, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu me comportar dessa tal maneira. Hoje eu devo fazer assim, hoje o dia está favorável. Porque não vai adiantar você fazer isso, porque nós estamos suscetíveis à nossa escolha do dia a dia. Então não adianta, o quanto você quiser burlar as coisas, porque a semente da serpente buscava burlar o presente, o momento de que eles estavam aqui, de alguma maneira, onde eles queriam sempre saber como que estava espiritualmente o dia, favorável para isso ou aquilo. Então não adianta você querer fazer e buscar dessa maneira. Isso não é bíblico. E Deus sempre, ele comenta, inclusive, quer ver? Eu não tinha separado esse verso, mas eu lembrei dele.
Agora eu não estou achando ele, pessoal. Mas aonde tem aquele verso da Bíblia que ele menciona, do qual ele deixa essas pessoas à mercê das potestades e exércitos dos céus. O que significa isso? Aos planetas, às estrelas. Né? Porque elas acabaram servindo a essas coisas, a essas entidades, e elas ficaram preocupadas em manipular a vida e o dia a dia dessa maneira. Só que o estudo dessa questão celestial de astrologia é entendendo pelo lado de tribos celestiais é uma coisa. Agora, você querer ficar manipulando o futuro, o seu dia a dia dessa maneira, aí já é um erro terrível, um erro completo, tá, da sua parte.